Aqui o Evangelho de João, segundo João, diz, se você vê em cima, está aí na Bíblia atualizada, a encarnação do Verbo. E aqui diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aqui o versículo 18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu quero então refletir com vocês, amados e amadas, sobre esse tema. Jesus, o Logos de Deus. Jesus, o Logos de Deus. Esta é uma reflexão doutrinária. Podemos dizer que esta reflexão nossa é uma reflexão de doutrina. E eu quero introduzir falando do evangelista Dr. Billy Graham, que ele conta uma experiência, certa vez ao passar com seu filho, e este sem querer pisou em um formigueiro, destruindo e matando muitas formigas. A criança, muito triste, o seu filho, com a situação, perguntou o que poderia ser feito. O que poderíamos fazer, pai? O que poderíamos fazer? Uma vez que as formigas se encontravam sem direção. Como entrar no formigueiro e conduzi-las? Dr. Billy Graham, aproveitando a situação, ensina ao seu filho uma lição dizendo: filho, para entrarmos no formigueiro, não há como, a não ser que nós nos transformemos em formigas. Para ajudá-las, filho, precisamos de nos transformar em formigas. Foi isso que aconteceu. O Deus eterno, Jesus Cristo, igualmente um dia na história, fez-se homem para resgatar a muitos. Adentrou ao nosso mundo para nos salvar. Estávamos perdidos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que é um texto que fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus. Diz que ele carregou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores. Ele foi moído pelas nossas transgressões, para ele resgatar-nos neste mundo, porque o homem pecou no Éden. Deus, que amou a este mundo, ao homem que ele fez a sua imagem e semelhança, para ele resgatar, ele precisou de se fazer gente. Ele precisou de fazer homem. E com clareza vemos o apóstolo João, o autor deste livro, ele nos mostra em seu prólogo que o Verbo encarnou-se. Ele usa a expressão logos para comunicar ao seu mundo da época. No mundo helênico, o logos significava colecionar, apanhar, linguagem. Era mais um princípio filosófico usado como uma força de pensamento. Entendeu? Então, no mundo helênico, o logos significava colecionar, apanhar. Era mais um princípio filosófico, eu volto a repetir, usado como uma força de pensamento. Agora, no mundo hebreu, a compreensão do logos aqui é vista no Novo Testamento como a davá e avé, palavra do Senhor. É a força que cumpre os seus propósitos. Esta é a ideia. Davá e avé, palavra do Senhor. João usa então o termo aqui, logos, no sentido judaico, mas a sua mensagem alcança a todos. O termo, basicamente podemos definir logos como o revelador externo da mente interna de Deus. Ele exegetizou. É a perfeita interpretação do Pai.
Nas suas palavras de despedida, Jesus fala aos discípulos da sua origem, propósito e retorno para o céu. Mostra que o que o Pai planejou, o Filho executou. O que o Pai planejou, o Filho executou. Então, a mensagem que eu quero conversar com vocês, amados e amadas, Jesus é o Logos de Deus. Por que Jesus é o Logos de Deus? Quais são as características que o podem qualificar? Primeiro, eu quero falar da sua procedência, que foi gloriosa. Ele diz, vim do Pai. A paternidade de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a paternidade de Cristo é divina. Entendeu? Ele é eterno. Tudo o que há nele pertence à sua eternidade. Ele era no princípio. E onde foi este princípio, queridos e queridas? Em Deus. Ele já estava lá. Ele já existia. E qual é o princípio de Deus? Não existe, não há. Quando se faz menção do princípio de Cristo, nossa conclusão tem que ser que se trata de um princípio carente de elemento temporal. Este princípio não tem princípio. Cristo sempre foi, ele é eterno. No princípio era o Logos. É necessariamente anterior ao mundo, pré-existente à criação. Juntamente com o Pai, Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor, aquele que morreu na cruz por nós, o Messias, veja bem, juntamente com o Pai, ele criou todas as coisas desde o início do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é dono de tudo, ele tem o controle de tudo, e nada seria feito sem a decisão dele, porque ele é Deus. Todas as coisas tiveram existência por meio de Jesus. Entendeu? Ele é o canal por meio de quem recebemos as bênçãos. Nele existimos e nos movemos. Ele é o canal. Sem ele, nós não conseguimos nada. Sem ele, não poderemos viver. Em João capítulo 15, versículo 5, ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que você consegue fazer sem ele? Nada. Sabe o que é nada? Nada. A sua vida vai ser uma vida vazia, sem sentido, sem sucesso. Pode até ter glórias e sucesso humano aí. Nele existimos e nos movemos. O apóstolo Paulo, inclusive, quando chega em Atenas, ele fala isso com aqueles atenienses. Ele declara, olha, o que os vossos filósofos dizem, o Deus que nos faz mover e existir. Então, escute, ele tem personalidade. Eu disse que ele tem, a sua procedência é gloriosa e ele é eterno. A procedência dele é gloriosa porque ele é eterno. Outra coisa ainda aqui, ele tem personalidade. A força que cumpre os propósitos de Deus vem de um ser distintamente pessoal, que está em relacionamento eterno de amizade viva com Deus. Ele estava face a face com o Pai. Cristo é coexistente com o Pai. Aqui em João capítulo 1, que nós lemos, aqui diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o quê? O revelou, exegetizou. Deus unigênito, único gerado, no seio do Pai. Sabe o que significa isso? Comunhão eterna, perfeita e íntima de Cristo e o Pai.
E a coisa rapidinho, nós temos falado aqui de paternidade, porque este Deus Pai, Filho e Espírito, o desejo do Pai é manter um relacionamento com seus filhos, com a família. Este Pai. Então, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, Deus unigênito, único gerado. No segundo século surgiu o arianismo. O arianismo foi uma corrente, uma seita que fez muitos tropeçarem. E o postulado do arianismo era que Cristo foi a primeira e mais perfeita criação de Deus. Esta heresia foi condenada pelo primeiro concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Porque ele fala aqui, veja bem, que Jesus Cristo foi a mais perfeita, foi a primeira e mais perfeita criação de Deus. E o concílio de Nicéia levantou, combatendo essa heresia, que defendeu ser Jesus coexistente com o Pai, gerado e não criado. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele estava com Deus. Na oração sacerdotal de João 17, nós vimos no versículo 5 quando Jesus, ele fala, terminando o versículo, junto a ti. Ele faz aquela oração falando que nós somos um, e o desejo é que eles sejam um, assim como nós somos. Entendeu? Então Jesus Cristo, ele tem personalidade. Ele é Deus, perfeitamente divino. Você crê nisso, querido? Você que me ouve? Jesus é Deus. Ele é divino como o Pai é. Possui o mesmo poder e glória. O ebionismo, outra corrente herética que surgiu no segundo século, pregava ser Cristo meramente humano, embora tenha sido cheio do Espírito Santo de Deus, a partir do batismo, mas eles diziam que Jesus era meramente humano, negavam a divindade do Verbo. E tem muitas aí, e é interessante que sempre essas correntes heréticas que surgiram na história, que foram debatidas por concílios do passado, de vez em quando continua aparecendo por aí. E muitos conseguem ser enganados porque não estão preparados. Eles negavam a divindade do Verbo, refutando a este hediondo ensinamento. O credo niceno pronunciou dizendo: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Esta foi a defesa, o pronunciamento do concílio niceno. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías o apresenta exornado de supremo poder. O que é próprio de Deus, somente de Deus. O nome com que o designarão será, aqui diz, olha, Deus forte, Pai da eternidade. O seu nome será Deus forte. Em Jeremias 23:6 lemos: este haverá de ser o nome, porque se chamará o renovo de Davi, Jeová, Yahvé, a justiça nossa. É o mesmo nome atribuído, gente, a Deus, ao Deus Pai, Jeová, Yahvé. Jesus Cristo é Deus, ele é o Logos de Deus. Jesus não é uma mera expressão que sai de dentro do Pai. Ele é Deus, digno de louvor, da nossa adoração, digno de toda honra, glória, poder, majestade, riqueza, domínio.
É preciso você, querido, na sua casa aí, no seu carro, você que está aí me ouvindo, é preciso você reconhecer que Jesus é Deus. Ele é Deus. E tomara que neste momento, enquanto eu estou compartilhando esta palavra, que o Espírito Santo possa despertar você, para que você o glorifique, o honre, o exalte, porque Jesus Cristo, aquele que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, Ele é Deus. Eu gosto de Apocalipse, quando o vidente João tem aquela visão extraordinária da glória, daquilo que as coisas que estavam acontecendo e vão acontecer no escatom. E quando ele então, no capítulo 5, ele fala que se tornou cânticos, fizeram quantas melodias foram colocadas nessas letras? Ao nosso Deus que se assenta no trono, seja a honra, a glória, o poder, a riqueza, as ações de graças, a sabedoria. É isso também Davi, lá em 1 Crônicas 1:29 diz, reconhecendo, dando glórias a Deus. Mas no Apocalipse vemos então João, o vidente, tributando ao Cordeiro vencedor, Jesus, a honra, a glória, o poder, a magnificência, o domínio, porque Jesus é Deus, Jesus, o Logos de Deus, sua procedência é gloriosa. Por que a sua procedência é gloriosa? Ele tem personalidade. Em segundo lugar, manifestou-se em carne. Ele diz, entrei no mundo. É um indicador direto da encarnação de Cristo e seu ministério entre nós. Entrei e está no tempo perfeito, nos dizendo que ele estava no passado e manifestou-se no mundo. No século XIX surgiu Calbart, pai da neo-ortodoxia. E Calbart defendia que Jesus era um evento. Cada evento revelacional é encarnação. Neste momento o homem se torna Deus e Deus se torna homem. Calbart falou isso. Era um grande teólogo, inteligente. Tem muito para nos ensinar em algumas coisas, mas aqui não podemos concordar com Calbart, porque a encarnação de Jesus é irrepetível. Se deu uma única vez. Aqui em João capítulo 1:14 diz, e o Logos se fez carne. E o Logos se fez carne. Este ato é único. O vocábulo encarnação vem de duas palavrinhas latinas, in mais caro, em carne. E ensina-nos que em um momento da história, Deus se fez carne, Cristo humanizou-se, encarnou-se, se fez gente. A confissão de fé de Westminster, que inclusive é adotada por nós presbiterianos e outras mais denominações, no capítulo 8, parágrafo 2º, diz que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado. Então vemos neste ato a clara manifestação do amor de Deus. Sua graça e misericórdia são incomensuráveis. O socorro de Deus veio ao nosso encontro. A Bíblia diz, amados e amadas, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio, morreu numa cruz, se entregou, nasceu sem pecado, concebido pelo poder do Espírito Santo, cresceu sem pecado, não pecou, cresceu incólume, foi colocado naquela cruz, morreu por nós sem pecado. Isso que ele fez por mim e por você, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Para que eu e você fôssemos e já fomos resgatados das trevas, do império das trevas, e transportados para o reino dele,
Então escute, meu irmão. Ele manifestou-se em carne. O nascimento dele foi sobrenatural. Quando nós lemos Mateus, nós entendemos que do Espírito Santo veio a transmissão do poder do Altíssimo. Sua paternidade é divina. Se Cristo tivesse sido filho de José e Maria, por geração ordinária, ele seria uma pessoa humana, participante da culpa de Adão, tal como eu e você. Ele teria também o pecado original, e por isso seria um pecador incapaz de salvar a si mesmo e a nós. Mas nós entendemos que não, biblicamente. A palavra revelada aqui, ele nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo. O anjo disse a Maria: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ente santo. Ente santo aponta para o impedimento da transmissão do pecado. O único que foi concebido imaculado foi Jesus. Existe uma doutrina católica, apostólica romana, que fala da Imaculada, né? Conceição. A ideia é a concepção de Maria sem pecado, que ela não teve pecado, mas ela teve pecado. Todos pecaram, todos. Romanos capítulo 3 fala sobre isso. Todos, não há justo sequer, todos pecaram, porque todos estão debaixo da égide do pecado original de Adão, Eva. A Bíblia fala no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores. Agora Cristo não. Ele não teve pecado. Ele foi concebido sem pecado. Ente santo aponta para o impedimento da transmissão do pecado original. Sendo assim, Jesus não é participante da culpa de Adão. Ele é sem pecado, plenamente apto para nos resgatar. Ele fez esse pecado por nós, para nos redimir. Glória a Deus. Quando nós lemos aqui em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele veio resgatar-nos do pecado, derramou sangue precioso na cruz do Calvário. Ele habitou entre os homens. O Logos, já na terra, antropomorficamente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o que João declarou. Vimos a sua glória, ele habitou entre nós. Jesus levantou a sua tenda entre nós, tabernaculou-se entre nós, residiu, estabeleceu-se ao nosso meio. Ele carregou sobre si a minha dor, a sua tristeza, a minha tristeza. Ele suou o meu suor, ele derramou a minha lágrima e a sua lágrima. Ele esteve aqui aquelas estradas poeirentas de Cafarnaum, de Jericó, na Galileia. Era gente, homem. Ele se entregou por nós. O próprio Deus habitou fisicamente no meio do seu povo. Que loucura é esta, pastor Eugênio? Mas é isso, a mensagem da palavra. Ele deixou o seu conforto celestial, ele deixou todo o conforto celestial e veio a este mundo. Ele que havia feito homem, sabia agora o que era ser homem. Assumiu a natureza humana com todas as suas condições. Tomara que esta palavra entre em carne na tua alma, aí dentro de você, na sua carne, nas suas vísceras, para que você compreenda, pelo Espírito Santo de Deus, esta verdade revelada aqui nas Sagradas Escrituras, que ele, Deus, se fez homem, se fez gente e habitou entre nós, como expressa João. Sabia que ele sentiu cansaço, sentiu sede,
Quando nós lemos aquele encontro naquele poço de Jacó, em João capítulo 4, ali vemos-lo, cansado, exausto, solicitou àquela samaritana água para dessedentar-se. Ele pediu: dá-me de beber. Ele chorou em face da morte de Lázaro, aqui no capítulo de João 11, e alguns teólogos entendem que ele não chorou apenas pelo seu amigo Lázaro como gente, que ele era como homem, que sentiu a dor da separação das suas irmãs, mas também ele estava chorando ali pela incredulidade daqueles que não creram nele. Ele se sentiu angustiado na iminência da morte. O Senhor viveu a nossa vida, contudo, sem pecar. Ele é o Deus homem. Vimos a sua glória como a do unigênito Deus. Desde os dias de Ezequiel, que a glória de Deus não mais se manifestava no templo. Depois de muitos anos, João agora nos diz que a Shekinah de Deus se fez carne, presente na pessoa de Jesus Cristo. Em Colossenses 1,15, está registrado que ele é a imagem de Deus invisível. Reflete a glória divina, porque ele é Deus, amados. No concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, afirmou Jesus Cristo é uma pessoa com uma natureza verdadeiramente humana e uma natureza verdadeiramente divina. Uma pessoa em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Isso foi defendido pelo concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Quando Deus levantou na história da igreja e principalmente da patrística estes homens que foram gigantes para defender os princípios da palavra do Senhor. Vimos lá Irineu, Santo Agostinho, nós vimos lá Tertuliano, nós vimos aqueles homens que dedicaram ao ensino, à instrução, para que o povo do Senhor não dispersasse. Jesus habitou entre nós, ele é o Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco, meus irmãos e irmãs. Ei, amada, Deus contigo, Deus aí, nas nossas dificuldades, nas nossas crises, nas nossas necessidades, no presente, no porvir, a todo momento. Ele viveu de uma forma maravilhosa. Sua vida, do berço à sepultura, é inigualável. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O caráter moral de Cristo é inatacável. Ele foi tentado, irmãos, em tudo, todavia sem pecado. Sua integridade e santidade foram provadas. Contudo, ele pergunta: quem de vós pode arguir-me de pecado? Cristo, o nosso Senhor, é o Santo de Deus. Entretanto, ele vinha sofrendo crescentes hostilidades das autoridades judaicas que o invejaram. Entenderam? Mataram, cravaram-no numa cruz. Cravaram-no numa cruz. Jesus é o nosso padrão de vida. Ele mostrou em sua vida a vida que todos nós devemos viver. O que você passar, ele já passou e venceu. Quem sabe você está passando lutas, minha irmã, tristezas aí, angústias, sendo perseguida, injuriada. Ele passou, ele foi injuriado, ele sofreu. Por isso que ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mais do que felizes, é você, minha irmã, é a senhora, é você, amado. Ele passou. O que você passar, ele já passou. Ele venceu e te ensina a ter bom ânimo para vencer também, no poder do Espírito Santo. Então Jesus, o Logos de Deus, sua procedência é gloriosa, manifestou-se em carne, foi recebido na glória. Ele diz: todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus Cristo ressuscitou vitorioso. Os grilhões da morte não puderam detê-lo. Ele ressuscitou vitoriosamente.
Muitas são as teorias que tentam desacreditar o fato de sua ressurreição. O tempo não pôde desbotar, não pôde. Mais de 2000 anos, podemos dizer, e nada, o tempo não pôde desbotar. O tempo é o fator primordial para destilar as verdades e revelar mentiras. E essa verdade tem sido pregada. As evidências escriturísticas afirmam que o sepulcro estava vazio. Em Marcos 16, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram ao túmulo no domingo, ao despontar do sol. Em lá chegando, o anjo lhe disse: buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. O sepulcro estava vazio, amados. Jesus foi visto após a sua ressurreição. Apareceu a Maria Madalena, a Pedro e por mais de 500 irmãos de uma só vez. Lucas nos diz em Atos que Cristo se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. O seu discípulo Tomé duvidou que ele havia ressuscitado. Depois confessou: Senhor meu, Deus meu. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, da patrística, ele diz que Tomé duvidou para que nós não mais duvidássemos. Na ressurreição de Jesus, celebramos o festival da vida, a vitória retumbante e cabal de Deus na salvação do homem perdido. Sem a ressurreição de Cristo, nossa pregação é vã, nossas vidas são sem sentido. A ressurreição de Cristo é a grande bandeira do cristianismo. Ele ascendeu-se ao céu, Jesus Cristo voltou para o seu lugar de origem, foi para a glória que tinha antes da fundação do mundo. Os discípulos o viram subir da terra para o céu, uma nuvem o interceptou e o ocultou da vista deles. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 nos diz que o Pai o exaltou sobremaneira ao máximo, soergueu a mais elevada excelsitude e deu o nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. O nosso mediador está sentado, queridos e queridas, à mão direita do trono de Deus, do Todo-Poderoso, e ele haverá de vir para julgar os vivos e os mortos. O grande reformador Calvino trata-se não da posição do seu corpo, mas da majestade do seu império. O nosso Senhor está acima de todo principado e potestade e poder. O seu domínio é eterno e universal. Como rei, sustenta em suas mãos as rédeas do universo e domina todas as coisas no interesse de sua igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Como profeta, através de seu espírito, ele guia os seus a toda a verdade. E como sacerdote, ele vive sempre por interceder por aqueles que se aproximam de Deus por seu intermédio. Tudo, meus amados irmãos e irmãs, tudo, querido ouvinte, tudo está no controle de Jesus. Podemos cantar: coroado estás, ó Rei. Jesus, adoramos o teu nome e rendemos-nos aos seus pés. Tu és soberano. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Nós podemos cantar isso, esse cântico. Ele voltará em grande glória. A segunda volta de Cristo é o ápice da sua exaltação. Virá com o propósito de julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação do seu povo. Ele estabelecerá o estado eterno de todas as coisas. Será uma vinda, meus irmãos, repentina. Não haverá tempo para arrependimento. Por isso, se você hoje está ouvindo essa palavra, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se entregue a Ele, arrependa. Será uma vinda pessoal, o próprio Cristo voltará em sua pessoa. Será uma vinda visível,
todo olho o verá. Por isso que eu não creio quando eu vejo de vez em quando esses filmes aí mostrando nas igrejas, nas ruas, as pessoas desaparecendo. É errado, porque a Bíblia mostra que todo olho verá, todo olho o verá. Será uma vinda imprevisível, não há data marcada e nem prevista. Nós temos visto aí alguns dizendo, e já muitos erraram, falsos profetas que diziam que Jesus ia voltar tal data, marcou, remarcou, e ele não veio. E a Bíblia diz que ele virá, mas ninguém sabe o dia, a hora, ninguém. Então será uma vinda imprevisível. Será uma vinda gloriosa. Ele não voltará no corpo de sua humilhação, mas num corpo glorificado e com vestes reais. A primeira vinda de Cristo foi uma vinda em humilhação. Mas quando ele vier de novo, tudo será diferente. Ele retornará em glória. As nuvens do céu serão a sua carruagem, os anjos, seu corpo da guarda, os arcanjos, seus arautos. E os santos de Deus serão seu glorioso séquito. Ele virá triunfantemente. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um louvor universal será ecoado, uma adoração holística total será dada ao Senhor dos Senhores. Ele diz: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus é o Logos de Deus, palavra poderosa do Pai. Sua procedência é sobrenatural, gloriosa. Pela sua graça e amor, ele manifestou-se em carne para nos resgatar. A sua morte, pós-morte triunfante, ele ressuscitou e depois foi recebido na glória. Ele está entronizado à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Você crê nisso? Ele voltará. Ele vai voltar, encontrar a igreja santificada, unida, em marcha. O atalaia no posto de vigiar, precisamos estar. O crente trabalhando, fermentando, salgando, iluminando, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos, como diz Ezequiel, os atalaias do Senhor, que estamos aqui para pregar o evangelho dele. O fiel, genuflexo, aos pés da cruz. O pastor de cajado na mão, os irmãos de mãos dadas, todos firmados na esperança, na fé, na comunhão com Deus, no consolo do Espírito Santo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Ele voltará para buscar sua igreja e nós esperamos. A Bíblia diz em Apocalipse, ou melhor em Pedro, que precisamos de apressar a vinda dele. Ele voltará com grande glória e poder para buscar sua igreja. Ele não virá humilhado, ele não virá como veio, ele virá como justo juiz para julgar o mundo com seu cetro de justiça e retidão. Deus está falando sempre conosco. O homem sussurrou e pediu a Deus: Senhor, fale comigo. E então um rouxinol começou a cantar do outro lado. Mas o homem não o ouviu. E o homem repetiu: Deus, por favor, fale comigo. E de repente ecoou nos céus a voz de um trovão. Mas o homem foi incapaz de ouvir a voz de Deus. O homem olhou em volta e disse: Senhor, deixe-me então vê-lo. E de repente uma estrela brilhou nos céus. Mas o homem não a notou. O homem começou a gritar e dizer: Mas Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e a se desesperar. Deus,
eu te peço, toca-me. Deixe-me sentir que tu estás comigo. E de repente, uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. Mas aquele homem a espantou de uma maneira ríspida. Desiludido, ele continuou seu caminho triste. Sozinho e com medo. Até quando teremos que sofrer para compreendermos que Deus está sempre aonde está a vida? Até quando manteremos nossos olhos e nossos corações tão fechados para o milagre da vida? Deus apresenta de várias maneiras. Em todos os momentos, Ele está conosco. Que Deus lhe dê a cada tempestade um arco-íris, a cada lágrima um sorriso, para cada cuidado que o Senhor lhe deu uma promessa e uma bênção, para cada provação, que para cada problema a vida lhe traga alguém fiel, alguém especial, com quem você pode dividir. Para cada olhar, uma doce canção, e para cada oração, uma grande resposta. Aceite tudo com o coração aberto, pleno de gratidão, e veja a mão de Deus atuando em tudo o que está acontecendo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. Seja qual for o seu problema, a sua situação, abra seu coração com Deus. Ele vai te ajudar. Que Deus derrame sobre ti as suas bênçãos, chuvas de bênçãos neste dia de hoje. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje.
A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7: tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã? Como derrotar um inimigo? A vida de Abraham Lincoln já foi retratada em cerca de 5.000 livros. Um episódio insistentemente lembrado em alguns desses livros é o do relacionamento entre Lincoln e um certo Edward. Edward era inimigo declarado de Abraham Lincoln. Ele desprezava Lincoln, chamando, entre outras coisas, de palhaço velhaco do mais baixo nível, e pôs nele um apelido: pai dos gorilas. Nessa época, havia um cientista chamado Du Chaillu, que fazia pesquisa na África a respeito dos gorilas. Edward dizia que esse cientista era um tolo e estava perdendo seu tempo tentando capturar gorilas. Era só procurar em Springfield que ele encontraria facilmente um. Springfield era onde Lincoln morava. A tantas e tamanhas ofensas, Lincoln respondia apenas com o silêncio. Toda a difamação de Edward não deu resultado, pois a 6 de novembro de 1860, Lincoln foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos da América. Chegou o momento de Lincoln, como presidente da nação, escolher os seus ministros. Para desespero de alguns e surpresa de todos, Lincoln convidou Edward para integrar o ministério. Edward aceitou o convite, tornando assim ministro da guerra. Vários assessores de Lincoln argumentaram que Edward poderia ser um estorvo para a administração, que provavelmente tentasse subornar e sabotar o desempenho do governo. Lincoln respondia que, tendo procurado em todo o país um homem qualificado para o cargo, encontrou em Edward. Esse homem que ele era o mais preparado para o posto. Durante toda a administração, Lincoln tratava o seu ministro com respeito e cortesia, como se nada antes houvera acontecido. O tempo passou. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi covardemente assassinado no Teatro Ford, em Washington. O país ficou chocado. O corpo de Lincoln ficou em exposição numa pequena sala. A seu lado, de pé, lá estava Edward. Diferente, completamente transformado. Dizia com sincera emoção: aí jaz o maior governante que o mundo já viu. Agora ele pertence à história. Era a vitória do amor por sobre o ódio. Mais uma evidência de que o perdão tem força irresistível. As coisas que aprendi na vida. Aprendi que não importa o quanto eu me importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir-me de vez em quando, mas eu preciso perdoá-la por isto. Aprendi que falar pode aliviar minhas dores emocionais. Aprendi que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprendi que eu posso fazer em instantes coisas das quais me arrependerei pelo resto da vida. Aprendi que o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida.
Aprendi que os membros da minha família são amigos que não me permitiram escolher. Aprendi que não tenho que mudar de amigos, e sim compreender que os amigos mudam. Aprendi que as pessoas com quem eu mais me importava na vida me foram tomadas muito depressa. Aprendi que devo deixar sempre as pessoas que amo com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejo. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre mim, mas eu sou responsável por mim mesmo. Aprendi que não devo me comparar aos outros, mas com o melhor que posso fazer. Aprendi que não importa até onde eu chegue, mas para onde estou indo. Aprendi que não importa quão delicado e frágil seja algo, sempre existem dois lados. Aprendi que vou levar muito tempo para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Aprendi que eu posso ir mais longe depois de pensar que não posso mais. Aprendi que ou eu domino meus atos ou eles me dominarão. Aprendi que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário, enfrentando as suas consequências. Aprendi que ter paciência requer muita prática. Aprendi que existem pessoas que me amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprendi que meu melhor amigo e eu podemos fazer muitas coisas ou nada e termos bons momentos juntos. Aprendi que a pessoa que eu espero que me pise quando eu estiver caído é uma das poucas que me ajudarão a levantar. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isto não me dá o direito de ser cruel. Aprendi que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero, não significa que esse alguém não me ame com tudo o que pode. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que eu tive e o que aprendi com elas do que com quantos aniversários já celebrei. Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que sonhos são bobagens ou que estão fora de cogitação, pois poucas coisas são mais humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse em mim. Aprendi que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. Aprendi que não importa em quantos pedaços meu coração foi partido, o mundo não para que eu o conserte. Apenas aprendi as coisas que aprendi na vida. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê?
porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves.